Alfredo da Silva foi um dos maiores industriais europeus e mundiais. Eu diria que Alfredo da Silva, no tempo, foi um gênio. Podemos compará-lo em Henry Ford ou outros grandes empresários, ou outros grandes industriais. Alfredo da Silva era uma força da natureza, era um vulcão. Como diriam os anglo-saxónicos, é quase bigger than life. Um empresário que se tornou um ícone e um inspirador para gerações presentes e futuras. E eu acho que ele era verdadeiramente um vencedor. Que considerava que era a sua responsabilidade fazer sempre mais e melhor. Que empresário foi este no Portugal da viragem do século XIX para o século XX? Portugal era o país mais pobre da Europa Ocidental. Era um país predominantemente agrícola, predominantemente rural. Tinha, na Europa Ocidental, a taxa de analfabetismo mais elevada. Menos de 20% da população sabia ler e escrever. Portugal não tinha conhecido nenhuma revolução industrial, era um país atrasado e decadente. Alfredo da Silva, neste contexto, foi um empresário que pensou em grande escala. É um industrial que vai, devido à fraqueza tecnológica interna e de recursos humanos, que vai importar tecnologia e que vai importar técnicos estrangeiros no domínio da química industrial para desenvolver a atividade dos adubos e também dos pesticidas. E fê-lo num tempo adverso, num tempo que não era de maneira nenhuma facilitador desta iniciativa empresarial. Teve que enfrentar crises económicas e crises financeiras de grande vulto, mas soube enfrentar todas essas crises para dar saltos em frente. Transformou as crises em oportunidades. Não há entre os nossos intelectuais, artistas, jornalistas ou políticos alguém cuja iniciativa e poder de coordenação se compare com os de Alfredo da Silva no campo industrial. Ele não é aquilo a que vulgarmente se chama um self-made man. Ele nasce numa família medianamente rica já em 1871. O pai dele e o tio tinham várias lojas e armazéns numa zona nobre que a cidade tinha, que era aquela baixa. Vendiam tudo, colchões, reposteiros, móveis. Nasceu e viveu na zona mais atualizada da hierarquia urbana da cidade em termos de contacto com as novas ideias. Era, por isso, alguém muito habituado ao cosmopolitismo de Lisboa. Ele tem uma sólida formação em indústria química, comércio, gestão de empresas. Foi o melhor aluno do seu curso e desde cedo teve a vontade de criar, de tornar Portugal industrial. Ele ficou órfão muito cedo e o pai lega-lhe uma herança a ele e aos irmãos já importante para ele se lançar. 57 anos mais tarde, Alfredo da Silva viria a deixar uma herança 125 vezes superior à que recebeu de seu pai. Portanto, grande parte das ações que a mãe tinha em companhias e em bancos é o jovem Alfredo que, ao fim e ao cabo, vai gerir isso, na altura com 19, 20 anos. E desde muito novo atinge lugares de relevo na administração de empresas, vai prosseguir uma política de apreensão das boas práticas internacionais através de viagens ao estrangeiro. Quando lemos a imprensa desses anos, 1891 em diante, a figura dele já surge comentada como a de um jovem irreverente, que tinha uma noção muito clara daquilo que era gerir empresas. Começou logo a ser notado, não sempre pelos melhores motivos, porque tinham, de facto, uma presença por vezes muito agressiva, que era também uma das suas características, mas que a nata do empresariado da época começou logo a ver nele uma esperança. E a primeira
enfim, história pública dele é dele entrar numa Assembleia Geral que o Banco Lusitano teve em 1891, pedindo para não ser interrompido e ameaçando, em estilo dandy, dar bengaladas a quem não o deixasse expor a sua ideia. E a sua ideia era, de facto, resgatar o banco, e é exatamente entre a massa semifalida do banco que ele encontra essa pequena empresa industrial que era a CAF e acaba por se tornar sócio-gerente da Companhia Aliança Fabril na altura. A fusão da Companhia Aliança Fabril e da União Fabril é que vai dar a CUF em 1898. Eram pequenas fábricas muito ligadas ao fabrico de géneros básicos. Sabão, velas, alguns óleos e não muito mais do que isto. Sob a liderança dele, a partir de 1898, vai se tornar o coração daquela Lisboa industrial, Alcântara, aquela zona junto ao rio, e vai ganhar imediatamente um vulto enorme e uma importância enorme no início logo do século XX. Sob a gestão de Alfredo da Silva, a CUF viria a passar de 100 empregados para 2.000 em apenas uma década e para 16.000 nos anos 30. O setor agrário começa a necessitar de uma área que até aí nem a CAF nem a CUF tinham, que é a área dos químicos, adubos. E as primeiras grandes inovações técnicas dele na CUF é lançar-se, de facto, no fabrico industrial de adubos que tinham direta implantação numa área que ligava a lavoura à indústria. A sua grande preocupação foi fazer produzir em Portugal aquilo que não existia em Portugal. O seu centro de gravidade sempre foi este, e a vontade de desenvolver o país, o mais e melhor. O país não tem, a CUF cria. O que o país não tem, a CUF cria. O que o país não tem, a CUF cria. Sempre foi as máximas do Alfredo da Silva, o desenvolvimento do país. E a partir daí, a própria CUF vai multiplicar não só os adubos, mas todas as indústrias, a montante ou a jusante disso. Embalagens, sacas em juta, um setor de metalomecânica que ao fim e ao cabo acompanha os adubos e que permite que a agricultura em Portugal tenha dado de facto um salto importante na viragem do século XIX para o século XX. E foi assim que ele foi construindo um grande empório industrial. Se tinha adubos, tinha que ensacar os adubos e ia buscar sacos. Se tinha que transportar, ia buscar uma companhia de navegação. Se precisava de um banco, comprava um banco ou fazia um banco. E essa é a história da CUF, é agregar vários negócios àquilo que já existia porque fazia sentido. É realmente essa a perspectiva que Alfredo da Silva sempre teve presente e acho que nesse sentido foi um visionário também. Tinha uma ambição, um foco muito grande em ter permanentemente as melhores tecnologias e as melhores pessoas e, se fosse necessário, ir ao estrangeiro buscá-las para que as empresas dele estivessem sempre no topo da gestão e, a partir daí, formar executivos, formar gestores, formar engenheiros, formar todo o tipo de colaboradores, desde o chão de fábrica até ao topo. A ideia dele era fazer mais e melhor. Mais e melhor, mais e melhor. O lado comercial vai se desenvolvendo simultaneamente ao lado da produção. E o recurso ao marketing é muito evidente e às vezes muito original. Essa cadeia de cartazes com a progressão do pequeno agricultor desde o início até ao agricultor magnate, já com o seu grande veículo e a sua grande mansão e tal. É uma forma de sensibilizar muito interessante a sua clientela e que vai ter depois uma expressão até audiovisual com um pequeno filme que reproduz as várias etapas que estão presentes nessa sucessão de cartazes. No início da sua carreira, Vasco Santana fazendo publicidade, que é uma coisa que não é muito comum e não é muito do conhecimento geral. O grande salto que a CUF dá do ponto de vista da sua expansão e de se vir a tornar um grande empório industrial é quando se percebe que a velha fábrica das Fontainhas em Alcântara não tem muito mais espaço. A grande opção estratégica é tomada, que é atravessar o Rio Tejo e sediar a CUF no Arreiro.
E foi escolher uma vila relativamente modesta na altura, mas com enormes capacidades de crescimento. Desde logo, com Porto, isto é, próximo do Tejo. E, portanto, ligava facilmente o escoamento industrial da CUF ao Alentejo, que era exatamente a zona onde a indústria rural estava a desenvolver-se nessa altura. E foi aí que Alfredo da Silva resolveu estabelecer uma cidade industrial. E uma cidade industrial não é apenas um conjunto de fábricas, é também um complexo habitacional, um complexo educacional, um complexo de saúde, um complexo desportivo, um complexo cultural. Tudo isso Alfredo da Silva criou no Barreiro. E vemos a maneira como de 10 em 10 anos aquela vila ganhava infraestruturas novas. E se nós podemos dizer que inicialmente houve a CUF do Barreiro, a alturas tantas, se calhar temos que pensar que tanto em termos de estrutura sociológica e de emprego, passou a existir sim um Barreiro da CUF. A escolarização dos colaboradores e familiares viria a ser uma das fortes apostas da CUF. De 64% dos escolarizados em 1930, passaria para 88% em 1970, uma média bastante superior à do país. Demonstra ao país que o crescimento industrial pode e deve ser muito mais do que um agregador e uma fonte de desenvolvimento de produto, mas que deve ser uma fonte de desenvolvimento social, de capacitação do país e de educação. A política social da CUF começa em Alcântara ainda, mas é sobretudo a partir de 1907-8, do outro lado, onde havia espaço, que a CUF vai alargar uma obra social que chegou a contar-se como uma espécie de Estado dentro do Estado. Teve impacto no desenvolvimento urbano dos centros, onde instalou os seus principais polos industriais. Foi assim no Barreiro, que é o exemplo de maior dimensão. Curiosamente, não foi uma tradição que fosse abandonada pelos seus sucessores, porque a tabaqueira também constrói, já noutra dimensão e com outra lógica, um bairro operário em torno da tabaqueira. E aqui vemos uma diferença, a evolução geracional é muito interessante, porque de uma cidade da ferrugem, da indústria pesada, do Barreiro, da poluição, passamos na terceira geração já para uma cidade-jardim muito mais ligada a preocupações ambientais, que é o caso de Albarraque. Foi com essa visão de responsabilidade social e também de cuidar das pessoas que nasceram bairros sociais, que nasceram escolas ligadas à CUF, que nasceu um clube de futebol ligado à CUF e também nasceu o Hospital da CUF. Posto médico, maternidade, subsídios vários que eram dados aos noivos, por exemplo, às mães. Os supermercados, na altura não se chamava-se as despensas. Os refeitórios, havia vários refeitórios. Claro, o cinema, íamos sempre ao cinema. Colónias de férias que ficaram muito na memória dos trabalhadores da CUF e dos seus sucessores, de que ainda hoje falam. Eu nasci na CUF, nós vivíamos num mundo à parte. Não havia falta de nada. Uma verdadeira obra assistencial, numa altura em que ainda não existia um Estado com as políticas sociais que hoje temos. O desporto fazia parte das pessoas da CUF, sobretudo dos jovens. Começávamos muito cedo a fazer desporto. E fazíamos ginástica, jogos de basquetebol, patinagem. O grupo desportivo também foi uma importante realização. Era uma forma de as pessoas estarem em conjunto, verdadeiramente serem uma família, a família cufista, e que se traduziu, de facto, num grupo desportivo que no futebol chegou à primeira divisão. Originou excelentes jogadores que depois eram transferidos para outros clubes de maior dimensão nacional. Andava muitas vezes acima do 5º lugar. E a entrar em provas internacionais. Dizia-se que os jogadores da CUF eram privilegiados, porque tinham sempre o emprego garantido, mas é verdade, porque nós era uma família
CUF deu trabalho a todo o país. Pagava salários que eram significativamente acima da média do país, como assegurava outras prestações que considerava que eram necessárias. Porque ter um emprego na CUF, além de ser um diploma de excelência para quadros médios técnicos, para engenheiros que fizeram a vida toda na CUF, para o operariado significava ganhar melhor, significava ter casa, significava ter escola. As primeiras letras que nós aprendemos foi o C, o U e o F. Aprendi que CUF também quer dizer como uma família. Como uma família. Portanto, o que ele sabia era que se tivesse operários satisfeitos com os serviços que tinham para além do seu trabalho, daí as creches, daí os refeitórios, daí as casas, e os bairros, daí o cinema, daí o hospital, e se sentissem protegidos, essas pessoas iam produzir mais. Quer dizer, é uma visão moderna, para a época, ultramoderna. E isto era uma lógica assistencialista. Por vezes era mal vista, havia sindicatos que entendiam que ele estava, num certo sentido, a desarmar a potencial contestação operária, mas temos que acreditar, e várias fontes falam disso, sobretudo operários das fábricas CUF, que são unânimes em afirmar que, de facto, havia ali um cuidado humano. Alfredo da Silva estava longe de imaginar que o futuro lhe reservava um atentado à bomba no automóvel e uma arma apontada à cabeça, que, por ironia do destino, haveria de encravar. O Grupo CUF tem a originalidade de ter sido a primeira empresa a ter um hospital, provavelmente a única, a ter um hospital dedicado inicialmente aos seus funcionários e familiares. Mas não só, para servir a sociedade de Lisboa, na altura, que não tinha grande acesso a cuidados de saúde. Aliás, conta-se que o Estado Novo veio a fundar em 1952 o grande Hospital Central de Santa Maria. Santa Maria era o quê? Era a réplica estatal do Hospital CUF. Aliás, era conhecido pela Clínica das Inovações, porque muitos dos principais equipamentos que na altura existiam foram instalados pela primeira vez no Hospital CUF Infante Santo, em Portugal. Mais tarde, o meu avô Manel teve aí um papel também muito importante, porque reforçou muito aquilo que era a obra social da CUF. 1919 viria a revelar-se um ano de grandes acontecimentos para Alfredo da Silva, parte deles trágicos. O mais agradável e decisivo para o seu futuro legado seria o casamento da sua filha Amélia com o filho do Conde do Cartacho, Dom Manuel de Melo. O meu bisavô casou-se, teve uma filha. Penso que terá sido uma certa desilusão, porque na altura uma filha não era alguém que seria um seguidor natural, profissional, e, portanto, muito cedo teve que encontrar uma alternativa. E uma alternativa que foi o meu avô, quando ficou noivo da minha avó, filha única de Alfredo da Silva. De tal maneira que quando o meu avô foi-lhe pedir a mão da filha, da minha avó, ele disse: casas com a minha filha. Casas com a minha filha. Mas também casas com a CUF. Ele diz ao genro que casa com a filha, mas casa com a CUF também. Mas casas com a CUF. Casa também com a CUF. Portanto, eu acho que ele nunca conseguia separar a parte do trabalho, CUF, e a parte familiar. Ele não tinha sangue nobre, mas a filha casa com um nobre. Manuel Augusto José de Melo torna-se genro dele e foi, de facto, o número 2 da CUF. O meu avô casou completamente com a CUF. Eu acho que é uma figura notável, porque não cresceu nada preparado para isso, e acho que foi extraordinário. No fundo, a minha avó, sendo a filha do Alfredo da Silva, ela perdeu o protagonismo, não é? Mas sempre por trás, sempre a apoiá-lo, sempre a dar-lhe força, sempre... E eu acho que é também outra figura extraordinária. O Portugal de Alfredo da Silva viveria momentos de verdadeiro caos político. Entre 1910 e 1926, passariam pelo poder 45 governos e 8 presidentes da República. Em apenas 3 anos, ocorreriam mais de 2.000 greves e, num ano em Lisboa, 200 atentados à bomba.
O Alfredo da Silva não era um político, era um homem de negócios, era um homem de empresa. O que quer da política é ordem nas ruas e confiança no Estado. E por isso vemo-lo presente nas mais importantes tentativas de pôr o país em ordem e dar estabilidade social ao país. Foi assim que, por exemplo, se envolveu com João Franco nos finais da monarquia constitucional. Foi assim que se envolveu com Sidónio Pais, que veio tentar pôr ordem numa república que estava profundamente perturbada e alterada. A partir de 1914 temos o maior choque externo do início do século XX, que é a Primeira Guerra Mundial. Tem consequências profundas em todos os países europeus e também em Portugal. E, portanto, há um surto enorme de contestação operária que atravessa aqueles anos de 1910, 11, portanto, não era exclusivamente em relação à CUF. Preciso ver que o período de ascensão do Alfredo da Silva e o período de afirmação da CUF como grupo empresarial consolidou-se no período de ascensão do movimento operário no mundo. Olhamos para a Alemanha, por exemplo, ou para a França, vemos que são períodos de fortíssima turbulência social e política, de forte colisão entre ideologias diversas, com um crescimento enorme dos movimentos sindicais, associados também depois ao desenvolvimento e ao expandir da Revolução Soviética, e, no fundo, a um crescendo da conflitualidade social dentro das empresas. A moderna sociologia classifica a gestão do Alfredo da Silva como uma gestão paternalista, pai de todos os operários. E o pai de todos os operários não obviou a que, efetivamente, houvesse uma reação a esse paternalismo. Em 1919, um ano muito difícil para a CUF, que não era só a contestação operária, é o ano em que Alfredo da Silva sofre 2 atentados. A história dele podia ter acabado ali logo. Porquê? Porque ele era um dos ricos, ele era um dos donos de fábrica. Há uma divisão social muito grande. Ele acaba por ser apanhado no radicalismo social e político em 19 e depois acaba por ser um dos alvos a abater numa lista que correu no célebre episódio republicano chamado A Noite Sangrenta, em outubro de 1921. Era amado e odiado. São ambos os dois sentimentos muito fortes. Ele é vítima de 2 atentados falhados em 19 e depois de um atentado mais sério, que o deixa, de facto, fisicamente ombalido. É informado que a sua vida corre risco, apanha o comboio para o exílio, mas em Leiria, alguém que o identifica e que no apiadeiro local indica aquela multidão anónima que estava ali, que aquele era o grande industrial da CUF e, portanto, vão ao comboio, retiram-no, espancaram-no, deram-lhe um tiro, deixaram-no quase morto e, felizmente, há alguém que, reconhecendo quem era aquele homem, o consegue salvar. Ele acaba por se decidir, então, em outubro de 1921, a partir para um exílio autoimposto entre 1921 e 1927. E durante esse período conturbado, entre Madrid e Paris, nunca deixou de orientar e de controlar as suas fábricas. Sempre que podia, o meu bisavô vinha incógnito a Portugal. Inteirava-se através de telegramas da atividade que se estava a passar nas fábricas e das diretrizes que ele queria dar. Ele geria a CUF por carta, que enviava 2 cartas por dia ao genro. A dar orientações estratégicas. Tenho alguma dificuldade em transpor-me para essa época, sem computadores, sem internet, sem telemóveis, na altura em que ele viveu, quanto mais no exílio, em que as dificuldades de comunicação e de acesso ao que era o dia-a-dia das empresas era muito maior, mas ele teve a capacidade para o fazer e fazê-lo bem e, portanto, acho que foi mais um feito que Alfredo da Silva teve na sua longa carreira empresarial. Alfredo da Silva estava longe de imaginar que a história se viria a repetir 50 anos depois com os seus netos. São anos em que a biografia dele sofre
mas a obra alarga-se. Alfredo da Silva, por exemplo, para desenvolver o transporte marítimo, quer entre as duas margens do Tejo, quer depois o transporte médio e de longo curso, vai ter necessidade de criar uma frota mercante, que lhe permite, por exemplo, ir buscar matérias-primas à Inglaterra, o carvão, e oleaginosas à África, que são essenciais para a sua atividade económica. Começou a juntar também ao seu portfólio industrial setores de serviços para poder apoiar o crescimento da sua atividade. Em 1919 que ele funda a chamada Sociedade Geral, abreviadamente conhecida como ESG, que era uma empresa de navegação e, ao mesmo tempo, para alavancar os negócios CUF, vai tomar o controle de uma velha casa bancária chamada José Henriques Tota, que virá a ser a Casa Bancária Tota ou o Banco Tota. Entre 19 e 21, cria-se um triângulo estratégico com todos os seus braços em desenvolvimento. A CUF torna-se não apenas uma empresa, mas um grupo. E o grande salto que é dado é exatamente na passagem dos anos 10 para os anos 20. Esse momento é um momento difícil, mas é também um momento de transfiguração e acaba precisamente com a ideia do que era a visão estruturada do Alfredo da Silva de construção de um império empresarial, com a entrada no concurso dos tabacos, já no tempo da ditadura, com a criação da tabaqueira, ganhando mais uma peça-chave na sua estrutura empresarial. Alfredo da Silva deixava para trás 6 anos de exílio, mas desconhecia que estava prestes a embarcar no maior desafio da sua vida. Ele vem do exílio em 1927 e, pelas repercussões internacionais que a queda de Wall Street nos Estados Unidos tem em 29, portanto há uma recessão económica geral, e isso repercutiu sobre os negócios CUF. Portugal era o país com a inflação após a Primeira Guerra Mundial mais elevada. O efeito que isso tem num grupo que cresceu muito rapidamente, relacionado com uma casa bancária que é o Banco Tota, que atravessa dificuldades com outros devedores que não apenas as dívidas internas no interior da CUF, são sérios. E exatamente a partir de meados dos anos 20, o grupo CUF passa por uma crise profunda, que vai parar o seu desenvolvimento, a sua expansão, até aos anos 40. O afundamento do Banco Tota podia contagiar a própria CUF. E Alfredo da Silva, o que é que tem que fazer? Tem que resgatar o banco. Por ele, que não era banqueiro, provavelmente ele tinha liquidado o Tota e, portanto, impedindo que o Tota tivesse um efeito de contágio sobre a parte industrial. Mas Salazar, responsável pelas finanças na altura, é aí que a relação deles se inicia. Salazar tem aqui um papel importante, porque convence-o a não deixar cair o Tota. A falência do maior grupo industrial no país ia ter, evidentemente, um impacto enorme na política do Estado Novo e na calma social que era necessário manter, até porque era um período de todos os riscos, quando depois apareceu o conflito da Guerra Civil de Espanha e na iminência da Segunda Guerra. E Salazar vai manobrar junto de outros bancos, para que os outros bancos ajudem a refinanciar um banco que era fundamental, que era aquela Casa Tota. Um momento em que o meu bisavô teve que pôr todo o património empresarial e o património pessoal ao serviço daquilo que era a sua obra e para assegurar que a obra iria continuar. O Banco Tota foi talvez o episódio mais difícil de toda a sua vida empresarial. Excelentíssimo Sr. Dr. Oliveira Salazar, nas mãos de Vossa Excelência, deixo entregue o destino da minha obra industrial e comercial, que tem sido toda a minha vida. Alfredo da Silva. Salazar tinha a consciência de que a CUF era um grupo económico com um peso enorme
porque sendo um dos principais armadores do país, com a sociedade geral e toda a sua frota, entrou depois na indústria da reparação e da construção naval, através da obtenção da concessão da exploração dos taleiros do Porto de Lisboa. Isso era uma área estratégica em tempo de Guerra Civil de Espanha. Os navios que se construíam nos estaleiros da administração do Porto de Lisboa passaram a ser as cerimónias do bota abaixo. Com a presença do Presidente da República, Marshal Carmona, nunca com Salazar, note-se. Realmente, um país não pode desenvolver-se sem arte. Alfredo da Silva e Salazar coexistiram juntos, entenderam-se bem, mas nunca foi um político de Salazar naquele sentido em que era demasiado impetuoso, demasiado arriscado, demasiado imprevisível até, para um homem rotineiro, cinzento, tímido, reservado, como era de facto o ministro das Finanças Salazar. O meu bisavô era alguém com uma personalidade muito forte e quando era contrariado podia ser, eu diria, irrascível. Ele era um bulldozer, não tenho qualquer dúvida sobre isso. Teria um temperamento muito difícil, disso não haja qualquer dúvida. Portanto, era um homem sem medo. E, portanto, não devia favores a ninguém, apesar de ir lá pedir a intervenção do Primeiro-Ministro, era desassombrado. Há alguns momentos que também ilustram a personagem carismática, popular e muito específica que era o Alfredo da Silva. Há momentos com o Marshal Carmona em que o Marshal se nota que está a rir à gargalhada, porque o Alfredo da Silva tinha também esse lado picaresco, cómico, brejeiro, que era capaz de dizer as maiores inconveniências e que certamente as gerações seguintes não acompanharam na continuidade o seu genro muito mais sóbrio e muito mais contido nessas cerimónias públicas. Derrubava montanhas para atingir os objetivos de forma ética. Alfredo da Silva era um homem de palavra. E há uma história bonita. No dia em que ele exatamente contrai um empréstimo na Caixa Geral de Depósitos para salvar o Tota, tirou a sua aliança de ouro, aliança de casamento, e pô-la em cima da mesa como garantia da sua palavra. E o banqueiro diz-lhe imediatamente: Sr. Silva, guarda a sua aliança. Entre nós basta-me a sua palavra. Basta-nos a sua palavra. A palavra do industrial era tudo. Poucos meses antes da sua morte, chamou o meu avô, passou um cheque e liquidou aquilo que era a última prestação do último empréstimo que ainda tinha vivo. Isto, obviamente, que na família é um momento de enorme simbolismo na perspectiva daquilo que é a responsabilidade do empresário. Ele conseguiu de tal maneira ir vencendo esses momentos de turbulência que conseguiu de facto passar um grupo aos sucessores plenamente pujante e em crescimento, em plena guerra, portanto. Tenho a honra de reportar que a indústria portuguesa perdeu a sua figura mais proeminente, com a morte aos 71 anos do Sr. Alfredo da Silva. Dentro do universo industrial, era seguramente o maior magnata que a indústria em Portugal tinha em meados do século XX. Alfredo da Silva morre aos 71 anos
Mas a sucessão estava mais do que estabelecida, era o seu genro, Manuel Augusto José de Mel, era seu genro há 20 e poucos anos, portanto ninguém teve dúvidas de que a CUF entrava naquela altura na era dos Mel. Eles tinham personalidades muito diferentes. O meu avô era muito mais discreto, mas teve um papel fundamental, e esse papel fundamental foi de consolidação do grupo. Esse sangue Mel temperou o sangue Silva e deu-lhe aqui outras qualidades que o sangue Silva não tinha. Acho que correu bem essa mistura. E, de facto, a grande expansão do grupo é pelos seus descendentes. Primeiro por Dom Manuel de Mel, o seu genro, depois pelos seus netos, quer Jorge de Mel, quer José Manuel de Mel. Alfredo da Silva é, no entanto, como acontece muito nas empresas familiares, o iniciador, aquele que cria a ignição e que tem que ter características especiais, que são as da capacidade de liderança, capacidade de correr riscos, ambição, visão estratégica. Isso tudo reuniu-se num só homem e que, quando passa o testemunho à geração seguinte, já é possível que a segunda geração tenha uma outra atitude de continuidade, de menos protagonismo pessoal, mais trabalho de equipa. E é nos anos 40, 50, 60 depois, que a CUF vai alargar negócios novos, o aço, o azoto, uma fábrica de tinta chamada Tinco, as fábricas de têxteis e, sobretudo, do arrendamento dos estaleiros da Rocha Condóbitos, nasce em embrião uma empresa que se chamou depois a Navalis e que vem dar fundada no tempo dos Melo a gigantesca Lisnave. O auge dessa expansão são os anos 60. As empresas do grupo multiplicam-se por 3 e o número de atividades em que o grupo está presente multiplica-se por 2. É aí que se constrói o grupo CUF, com cerca de 150 de empresas presentes em cerca de 50 atividades diferentes. Da marca criada em 1927, a Baqueira, o grande salto industrial é dado quando Dom Manuel de Mel passa a fábrica para a zona de Albarraque e torna-se uma unidade absolutamente de vanguarda nessa indústria e, sobretudo, torna-se uma marca no cotidiano das pessoas em geral, porque os mais velhos ainda se lembrarão dos famosos maços de SG Ventil, de SG Gigante, de SG Filtro, que eram os maços de cigarros que homenageavam os barcos da SG. Era o maior grupo da Península Ibérica. Ele está seguramente entre as maiores organizações empresariais da Europa. Empregava no seu universo geral 50 mil pessoas, 50 mil operários, funcionários, quadros médios, o que, se nós multiplicarmos pelas famílias, podemos estar a falar em 150 a 200 mil pessoas que viviam da CUF. Seria seguramente o grupo que tinha o maior peso no produto interno português. Extravasando para os dias de hoje, não há nenhuma empresa em Portugal, nenhum grupo financeiro em Portugal que tenha o peso que a CUF tinha na economia do país em 1974. Só para lhe dar um exemplo, a Auto Europa, em 2018, anunciava que valia do PIB 1,6%. Portanto, estamos a falar de um grupo CUF que valia 5%. Eu estive envolvido com colegas de vários países, desde os Estados Unidos até ao Japão, num projeto conjunto de análise de grupos empresariais. Dos grupos empresariais que foram analisados, não há nenhum que tenha este peso na economia do seu país nos anos 70. O que se seguiu a 1974 é uma outra história.
CUF é nacionalizado, é desmantelado em 4, 5 meses. A obra da vida de Alfredo da Silva, de Dom Manuel de Melo e depois dos 2 netos, que já eram os líderes da própria CUF, desfaz-se ali. Com a minha idade, aprende-se que a vida tem coisas boas, tem coisas más, mas tem sobretudo aquilo que a gente quer que ela seja. E para isso tem que se construí-la. Eu, no 25 de Abril, tinha 23, 24 anos, tinha acabado o meu curso, estava na tropa e a tropa fechava às 4. Não é? Aquilo era assim, funcionário público fechava às 4, houvesse revolução ou não houvesse revolução. E foi aquilo no dia 12 de março, eu vim para casa e vivia ao pé do escritório, ao pé da CUF, e portanto normalmente passava pelo escritório para falar com o meu pai. Um telefonema da recepção a dizer: estão aqui uns senhores que querem prender o Dr. Jorge de Melo. Um dos que comandava esse grupo de homens que vinham fardados era um antigo colega meu do liceu, que se descompôs quando me viu. Largou a metralhadora, fez lá uma... Mas havia 2 ou 3 de facto que queriam levar a questão para a frente. Eu estava fardado e vim acompanhar o meu pai cá abaixo, até a entrada do carro, e despedi-me do meu pai com um beijo, normal, como eu me despedia dele. No dia seguinte eu era o Judas, porque era quem, como tropa que era, dei o beijo no meu pai, que entreguei-o, portanto, à tropa. Jorge de Melo é detido durante alguns dias pelo COPCOM na altura. É preso sem uma culpa específica, ou seja, havia um ambiente de hostilidade em relação às grandes empresas, em relação aos ricos em geral. A nacionalização do grupo, um verdadeiro terremoto, onde a família teve que sair do país. Costuma dizer-se que a história não se repete, mas rima. E, de facto, há semelhanças entre o exílio, neste caso autoimposto, que o grande industrial Alfredo da Silva viveu nos anos 20, com o exílio que a geração dos netos vai ter a partir de 1975. Independentemente de se afetou a nossa família ou não, o que as nacionalizações dilapidaram de património, de capital em Portugal, tanto a nível de recursos humanos, de meios produtivos, etc., foram um dano gigante. Foi um dano gigante e foi eu acho que as nossas gerações nem têm muita noção do pobres que ficámos. Basta perceber que a maioria das grandes empresas ainda tem dívida, não é? Resultante daí, não é? As nacionalizações vão ter, em 1975, vão ter um impacto tremendo, enfim, são a morte do grupo empresarial. Não apenas do grupo CUF, mas daquilo que é o topo da hierarquia empresarial. O facto de se decapitar a cabeça desta pirâmide, o topo da estrutura empresarial, tem efeitos no próprio desenvolvimento empresarial do país. Tudo tem um fim, mesmo as grandes aventuras empresariais, e nós estamos aqui num espaço simbólico, uma das últimas empresas construídas por este grupo, que foi a Lisnave, e que foi uma empresa com uma escala europeia. Depois é a história de como a família Melo se reergueu e se reinventou, embora com um ADN que remonta ao pai Melo e ao avô Silva. Grupo José de Melo e Nutrinvest Sovena. 2 grupos que haveriam de renascer dos destroços para se tornarem líderes em áreas como a saúde, a indústria química, a mobilidade e o agroalimentar.
Desfeita a marca CUF, José Manuel e Jorge vivem fora, na Suíça, em Espanha, enfim, só voltaram verdadeiramente e só se reergueram empresarialmente nos anos 80, não para reconstituírem o grupo CUF como uma marca única, mas cada um dos dois netos dele, Jorge de Mel e José Manuel de Mel, deram origem a dois grupos empresariais que chegaram aos nossos dias. Jorge de Mel, o grupo Sovena, José Manuel de Mel, o grupo José de Mel, aí manteve-se a marca José de Mel. Chegando à conclusão que cada um devia seguir o seu caminho separado, na medida em que haveria maior possibilidade de sucesso, partilhando uma visão comum, mas seguindo caminhos diferentes. Eu acho que houve um peso enorme na decisão de voltar para Portugal e de voltar a reerguer o grupo que o nosso avô Jorge de Mel teve e que vem do Alfredo da Silva e do pai dele, do Manuel de Mel, de isto não acaba aqui. O meu avô sempre teve uma tenacidade que eu lhe admirava muito, ou seja, aquilo aconteceu, afetou-o, sentiu na pele, esteve preso em 75, mas nunca ouvi lamentar-se de braços caídos, ou seja, aconteceu, mas agora vamos para a frente e este é o nosso caminho e vamos aqui construir uma nova realidade, um novo projeto. E com 60 e qualquer coisa anos arrancou para as privatizações, vendendo bens pessoais para se capitalizar. Não sei qual é a sensação de ter que comprar uma empresa que já foi nossa. Como é que se passa o tema da revolução? Perdoa-se, mas não se esquece. A história empresarial dos Mel podia ter acabado ali, ou seja, eles podiam ter, por simplesmente, vivido alguns anos fora e depois voltavam, refaziam a sua vida, mas não refaziam grupos empresariais. Há muitas pessoas que não conseguem perceber o que é que isso significa, mas porquê? Porque isso está-nos no sangue. Há a história de como o avô Silva, um dia em conversa com o neto Jorge, lhe disse: bom, tem vários sangues dentro de si, mas tem pelo menos um quarto de sangue dos Silvas, que é gente que faz coisas. Alfredo da Silva passou essa lição à filha e ao genro, e a educação dos dois netos é muito a educação de continuarem essa obra, não serem simplesmente ricos, serem ricos para quem o código de ética é gerar valor e riqueza para outros. Para eles também, como é óbvio, não há nenhum mal nisso. Fazemos parte de uma cadeia que vem de trás, que vem do meu bisavô, mas que queremos levar para as próximas gerações. Nós somos uma família muito grande. Somos uma família, digamos, estando desde a origem de Alfredo da Silva, já na quarta, quinta e sexta geração, e portanto somos mais de 100 elementos. Temos todos como foco continuar a ser uma família unida e uma família unida nos negócios. Alfredo da Silva tinha também, em termos familiares, uma noção de família unida e manter a família, não é? E nós também temos isso, e isso foi-nos passado e esperamos passar isso para as gerações futuras. E aquilo que os une é não só um passado empresarial que faz com que a família Silva Mel seja uma das poucas, eu diria quase a única dinastia empresarial, a única linhagem empresarial ativa no país de forma contínua há 125 anos. Passou por 2 guerras mundiais, passou por 4 regimes diferentes, monarquia, república, Estado Novo, democracia. Mesmo em termos internacionais, sobretudo no quadro das grandes empresas, os exemplos são raros. Muitas vezes eu me pergunto, obviamente há momentos onde chego à casa e digo, para que é que isto serve? Mas não, no dia seguinte, provavelmente, olhando pela janela do nosso escritório, lá se vê a chaminé do Barreiro, lá se vê a chaminé ali de Alcântara, e se calhar é por acaso, mas é uma curiosidade,
O Hospital Cufetejo, que nasceu agora, é na Avenida 24 de Julho, não é? Onde tudo começou. Dá-se, de facto, a circunstância de a nova marca vanguardista da CUF em 2020, o novo Hospital Cufetejo, indicar como seu endereço oficial a Avenida 24 de Julho, número 171. E os escritórios da velhinha CUF, no tempo em que o Alfredo da Silva tomou conta da fábrica, ficava na Avenida 24 de Julho, número 170. Portanto, é literalmente atravessar a rua onde ainda está a chaminé dos químicos e nós passamos da velha fábrica Sol e das Fontainhas para o novo Hospital Cufetejo. Isto é um mau dia para discurso, mas para desenvolver a construção moderna é preciso haver água. E no Barreiro vai-se fazer uma instalação. Mas a verdade é que nós não temos, no mundo industrial, ninguém que se compare à figura de Alfredo da Silva. Alfredo da Silva, se vivesse hoje, seria um inconformado, mas um inconformado lutador. Continuaria a ser um desalinhado. Portugal ganharia em ter muitos Alfredos da Silva. Se calhar puxava-nos as orelhas, em alguma asneira que nós tivéssemos feito, mas eu acho que estaria, no global, estaria satisfeito e orgulhoso. Penso que sim.